Muito bem, pessoal. A gente vai agora fazer contato com a residência do juiz Carlos Canezin. Ele é juiz eleitoral da 10ª Zona Eleitoral aqui da capital Macapá. Doutor Canezin, o senhor nos ouve? Bom dia. Bom dia, ouço muito bem. Ó, prazer grande tê-lo conosco aqui na Diário, na nossa live. Pedir então que o senhor faça a sua saudação inicial aos nossos ouvintes e internautas também, né, doutor? Bem, eu também desejo um bom dia a todos, né? Espero que todos estejam bem diante deste fato inédito que acontece, né, entre nós, no mundo inteiro, e que tenhamos no futuro, neste ano ainda, uma boa eleição, bem justa e bem democrática. Pois é, eu podia começar falando exatamente disso, né? Como é que essa nova rotina imposta aí pelo distanciamento social está impactando a sua vida também, suas rotinas? Sim, evidentemente. Nosso trabalho aqui é todo virtual, né? Remoto, né? Continuamos trabalhando, a justiça não parou em momento algum. Tivemos um pequeno probleminha no início, até ajustarmos a nova situação, mas o trabalho continua, decisões, sentenças, enfim, está tudo tramitando de forma normal, né? Até com uma produtividade superior à esperada, né? Uma curiosidade que é minha e certamente pode ser das pessoas que estão nos acompanhando agora. O senhor é juiz de direito, né, da Justiça Estadual e é convocado a cumprir uma agenda dupla, servir ao país através da Justiça Eleitoral. O senhor originalmente estava atuando aonde, doutor Canizinho? Eu sou juiz estadual, né? Eu sou titular da 7ª Vara do Juizado Especial, que fica localizada no interior do campus da Unifap, né? E também estou juiz eleitoral. Na Justiça Eleitoral se cumpre um mandado de 2 anos, né? Eu terminei em abril do ano passado o meu mandato de 2 anos como juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral. Existem duas listas distintas, né, para preenchimento deste cargo. E agora fui também assumir, em dezembro passado, a 10ª Zona Eleitoral como juiz eleitoral. Mas não é a sua primeira experiência na Justiça Eleitoral, não, né? Não, não é. Eu já, todas as comarcas em que eu trabalhei, já fui juiz eleitoral, evidentemente que lá se acumulam essas funções naturalmente, né? Eu já vi Mas um, também eu já vi um fui de colega Santana seu também, Eu já vi um colega seu brincar que no interior, né, nas comarcas do interior, o juiz é clínico geral. clínico geral, exatamente. É É isso boa que essa. nós brincamos, né? Agora, doutor Canezinho, agora falar do fato do momento, né? Finalmente a gente tem uma definição chancelada aí pelo Congresso Nacional. Nós vamos ter mesmo adiamento da eleição. Isso mexe com o calendário eleitoral também, doutor? Sim, mexeu com várias situações, né? As eleições no primeiro turno, serão realizadas no dia 15 de novembro, o segundo turno, se houver, onde houver, será no dia 29 de novembro, né? Mas, em face desse adiamento de datas, também tem influência em certas situações, como assim? Agora, a desincompatibilização, que é 3 meses antes do pleito, né, vai se dar agora em dia 15 de agosto. Né? A filiação partidária não mexeu, já está preclusa, o prazo original foi mantido, né? E os partidos agora já vão começar a ficar autorizados a realizar suas convenções também por meio virtual, que também é uma novidade, né? Tudo em face dessa pandemia, né? E temos prazos. Agora, a decisão que julgar as contas dos eleitos vai ter que ser julgada até dia 12 de fevereiro de 2021. Antes era no calendário original, foi no calendário original era até a diplomação, né? Que o prazo continuou até 18 de dezembro para diplomar os eleitos.
mas se julgava pelo menos as contas dos eleitos até a diplomação. E esse aí foi modificado também em face desta adiamento de datas, não é mesmo? Aí não tem como, né, não tem como arranjar um espaço, né, para cumprir Não, esse rito, não é? fica humanamente impossível, né? Porque são vários detalhes e basta você dar vista para a parte, e daí ela tem o prazo legal para responder e não vai se chegar ao tempo hábil, né, a se Ah, julgar. pois é, então, como o senhor falou, esses prazos de desincompatibilização, eles já mudam. Nós, por exemplo, nós temos até colegas profissionais de imprensa que estão se habilitando aí, estão se credenciando a entrar nessa disputa. A gente, inclusive, deseja sorte a todos eles. Mas já muda, né? Então, para o profissional de imprensa era agora, julho, né? Então, isso agora permite que esses comunicadores fiquem mais tempo no ar. Porque é 3 meses antes do pleito, não é? Então agora ficará, se foi adiado 1 mês e pouco, vai ser também para esse prazo. Consta aqui que será no dia 15 de agosto o prazo para afastamento, né? Bom, eu sei que às vezes, se eu estiver forçando demais o senhor a puxar algum dado que o senhor não tenha de cabeça, eu já peço antecipadamente desculpas, mas o prazo para os comunicadores é o mesmo para as autoridades que detêm cargos como secretário de Estado, ministro, secretário Sim, municipal? é o prazo de afastamento, né, Kleber? É o mesmo, né? Então, respeitar. Até onde eu sei, não há distinção. Uhum. Ok. Para garantir, né, pelo menos é o que o legislador previa e a gente aprendeu também ali, na cobertura de todas as eleições, é para garantir a isonomia do pleito, a igualdade de condições dos postulantes, né? Exatamente. Esse é o objetivo que se busque, o que nós pretendemos sempre é garantir, é isso aí, a igualdade entre os candidatos de oportunidades, né? Agora, Um pleito bem... nessa na análise dessa proposta no Congresso, né, primeiro no Senado e agora, por último, na Câmara em 2 turnos, a Câmara colocou uma pecinha a mais, que a possibilidade de que mexer no calendário eleitoral não seja prerrogativa da Justiça Eleitoral, mas sim do próprio Congresso Nacional. Isso passou também, não é? Olha, eu não tenho conhecimento desta modificação, para ser sincero a você, Kleber, eu li apenas aquela proposta de emenda à Constituição, né? Onde rezava todos os prazos, tudo. Mas eu confesso que esse detalhe eu não me ative, porque eu não dei uma. Eu fico mais no campo da prática lá, e do meu dia a dia, e eu não observei esse detalhe. Não, mas tudo bem, até porque a gente aprende também, lidando com os senhores e magistrados, promotores, operadores do direito, que vale o que está no papel. Agora, claro, o magistrado tem que interpretar a legislação e é sempre uma coisa interessante e complicada da gente cobrir, mas, enfim, a Sim. regra está colocada. O que é fato é que o calendário, como o senhor já disse, está definido, vai ser 15 de novembro o primeiro turno, e onde houver segundo turno, vai ser no finalzinho do mês, não é? Sim, mas será no dia 29 de novembro. Né? Ok, doutor Carlos, eu quero trazer aqui o lembrar dos ouvintes, quem está chegando com a gente só na FM, está só ouvindo o nosso áudio, ainda não reconheceu a sua voz. Eu estou conversando com o juiz eleitoral Carlos Canezin, ele é juiz eleitoral da 10ª Zona. A 10ª Zona compreende qual zona aqui da capital, doutor Carlos? É a Zona Norte, né? A A Zona Zona Norte. Norte, sim. A Zona Norte toda e 2 municípios de e Itaubal Cotia, será? Não. Cutias, exatamente. Estava me confundindo Ou seja, mas a, cidade, mas é em torno de 136 mil habitantes, mil eleitores que comporta esta 10ª zona Ou eleitoral. seja, a rodovia AP 070 é a extensão do seu gabinete. Sim, é a extensão do gabinete, sim. Ok. Falar nisso, a Justiça Eleitoral, né, o cartório eleitoral da 10ª Zona, está muito bem instalado aqui na Zona Norte. Eu, inclusive, moro aqui próximo. Sim. As instalações são de primeira, né? A gente
A gente fica muito satisfeito de trabalhar em local da forma que foi construído e tudo mais, e atendeu a mesma estrutura, né, dos outros prédios da Justiça do Trabalho Federal, Polícia Federal também, né, e muito bem instalada, um lugar muito amplo, e inclusive lá será a diplomação dos eleitos, que cabe à 10ª Zona Eleitoral também, a diplomação. Será lá na Aliás, 10ª tem Zona. sido até cedido, né, para fazer eventos da própria Justiça, não só da 10ª Zona, mas aproveitando a envergadura daquele auditório, né? Os últimos eleitos foram diplomados lá, né? O governador, deputados, senadores. Aham. Olha, doutor Carlos, o presidente do TSE, ele disse que nessa questão toda que o Congresso analisava, a Justiça Eleitoral não tinha torcida, nem por A nem por B, em relação a como ia ficar o calendário eleitoral. Tem que, sim, apenas aplicar a eleição. E aqui, fazendo um comentário até cidadão do senhor, a gente tem ouvido muita gente torcer o nariz quando, no meio dessa pandemia toda, dessa loucura, a gente falar em eleição parece que virou a ser um tema tabu, né? Mas qualquer insatisfação que se tenha com relação à condução que as nossas autoridades possam estar dando passa pelo exercício do voto, né? Que é o que a Justiça Eleitoral defende, né? Exatamente. Todo poder emana do povo, né? Isso é um ditame constitucional, né? Gostando ou não, nós temos que ir às urnas, temos que escolher as melhores propostas, os melhores candidatos que no seu íntimo e que seja de acordo com o que você deseja e espera, né? Bom, As eleições. pegando carona nessa reflexão, a propaganda eleitoral também é um direito, né, que o eleitor tem de conhecer quem são esses candidatos, né? E parece também que as pessoas às vezes se enchem de dedo para falar desse tema, propaganda eleitoral, mas talvez ela venha com algum incremento forçado pela pandemia, o senhor diria? É, eu penso que sim, né? Como começamos no início, né? É uma situação inédita no mundo todo, né? Nós não sabemos como é que vai ser. Eu, é, as eleições, Kleber, eu queria te chamar um particular Aham. que, numa reunião que eu participei, né, o atual corregedor do TRE, desembargador Gilberto, ele chamou a atenção de uma situação sobre mesários e também em situações de eleição nas comunidades indígenas, né? Ele informou, e eu não estava muito atento nisso, né? E que índio, o povo índio, ele é indígena, né? Ele é mais sujeito a doenças, né? Porque e lá se um índio ele é contaminado com esse vírus, em pouco tempo toda a aldeia estará. Então tem essa preocupação aqui no nosso estado também sobre os mesários, a saúde dos mesários, né? É um serviço espontâneo, né, da população. Quem vai querer ficar no meio da pandemia em contato com tanta gente, né? Então, são coisas assim que a gente não leva em consideração, né? O eleitor, cidadão, né? Com toda razão, pô, nesse tempo, mas não foi prorrogado o mandato dos prefeitos. Essa hipótese, o então presidente eleito, mas não ainda na posse, o ministro Barroso já havia afirmado que era totalmente contra a prorrogação, que não poderia acontecer, né? Então, agora, o que a gente tem que nos ater, já fixado a data, são os cuidados, né? E procurar incentivar, né? O TRE tem um programa muito bom ali do cidadão eleitor, né? O jovem eleitor lá, né? Que o doutor presidente Romeu, com aquela perspicácia que lhe é peculiar, né? Criou, e aqui nós já temos leis municipal e estadual concedendo alguns benefícios a esses jovens, né? E procurar o cidadão verificar que ele também tem que dar parte dele
para a realização das eleições, né? Não é só votar, alguém tem que ficar lá também auxiliando a Justiça Eleitoral, né? Como Ah, eu lhe sem dúvida. disse, o número de eleitores da 10ª zona, registrados na 10ª zona, supera 136 mil eleitores, né? Então, como, né, organizar todos esses locais? Então, isso aí vai ser agora uma nova batalha, fixado a data, qual vai ser a logística para que essas eleições sejam realizadas com sucesso, né? Bom, se o senhor não tiver de cabeça, mas só uma curiosidade, a 10ª zona eleitoral, 136 mil eleitores, e a segunda zona, que é a que divide com o senhor a A capital? segunda, a segunda tem um pouquinho mais, mas não é muito, não. Chegam talvez 10% se chegar de número de eleitores, né? Porque ela abrange também o Bailique, né? Bailique, né? O arquipélago do Bailique, perfeito. Sim. Ok, doutor, o senhor já falou que o calendário vai ser ajustado, mas o senhor já ouviu alguma coisa também com relação a isso que eu lhe provoquei, sobre mudança na forma com que a gente vai, o candidato vai se dirigir a esse eleitor? Por exemplo, comícios, a propaganda eleitoral, já tem alguma coisa nesse sentido? Não, até agora não tem nada definido, não, né? Mas eu acredito que a internet, né, que já foi muito utilizada nas eleições passadas, será uma ferramenta de especial importância, né? Sem dúvida. Eu não sei até onde a população está disposta a sair de casa em aglomerações, não sei como é que vai estar a situação da pandemia até lá, né, quando é possível, né? Mas eu acho que muita coisa será virtual aí, viu, Kleber? A gente acredita nisso também, sabe? E agora uma outra coisa que eu anotei aqui para perguntar para o senhor é com relação, claro, cada vez mais lembrei, era que a gente trouxe aqui outro dia um especialista em marketing político e na primeira entrevista dele no ano passado aqui com a gente, ele tinha dito que era a era da comunicação digital e tudo mais, a força da internet, mas que no Amapá tinha a peculiaridade de que o eleitor que vota se pede pessoalmente, né? Só que a pandemia certamente vai fazer esses conceitos serem revistos, né? A internet vai fazer também a Sim, diferença. sim, com certeza. Tudo, acho que tudo vai modificar, né? O dia a dia nosso, de muitos trabalhadores, tudo isso vai ser um novo mundo, né? Uma nova forma de se produzir, uma nova forma de se manter contato, né? Certamente o mundo virtual vai crescer ainda mais, né? Principalmente nisso aí. Eu acho que, evidentemente, que o tribunal, o TSE, vai editar, como sempre, as resoluções, né, para as eleições, as próximas eleições, que toda eleição tem uma resolução do TSE e provavelmente, muito provavelmente, irá definir a forma em que poderá o candidato chegar até o pretenso eleitor. Bom, o sistema de votação, né, brasileiro é reconhecido mundialmente como um dos mais eficazes, dos mais transparentes, e que oferece um resultado mais rápido também. E a gente sabe que depois, e tem gente que compara essa pandemia planetária como uma guerra, não é? E, historicamente, sempre depois das guerras, vem grandes contribuições tecnológicas para a humanidade. O senhor vislumbra, acha que a justiça eleitoral brasileira pode ajustar ainda mais esse sistema, pode melhorar ainda mais. A gente já tem a possibilidade agora de votar em trânsito, né? Já foi experimentado isso na eleição presidencial, ou seja, o eleitor não precisa necessariamente estar no seu domicílio eleitoral para exercer esse direito. Alguma novidade sendo encaminhada aí, doutor? Não, eu já ouvi, para ser sincero, eu vou lhe informar o que eu já ouvi, né? Mas já tem estudo até para prever a possibilidade de se votar de forma virtual também, né, Kleber? Nós já temos a carteira de habilitação que é virtual, nós já temos o título de eleitor virtual, né? E o mundo da informática ela é muito dinâmica, né? O mundo, eu acho que
em pouco tempo nós também vamos sair para frente na Justiça Eleitoral e vamos mostrar ao mundo que é possível votar em casa sem a possibilidade de fraude, né? Eu acho que já tem gente estudando alguma maneira dessa forma. Eu acho que em algumas eleições, daqui uma ou segunda eleição, já vai ter alguma experiência numa certa zona para votar de uma certa forma diferente, né? Evitar a saída de casa. E aí ia resolver o problema lá da sua preocupação com os nossos mesários voluntários. O mesário também ia estar em casa, seguro, sem problema. Sim, claro, evidente. Agora, uma curiosidade de falar em mesários, por exemplo, o senhor responde pela 10ª zona, qual é o contingente entre serventuários que trabalham com o senhor e o contingente de mesários? Você tem essa proporção aí? Olha, a proporção, até Como como eu lhe números disse, aproximados? eu assumi em dezembro passado, né? E depois teve essa pandemia, a gente fica meio ausente desses detalhes. Mas eu penso que está em torno de 4 a 5 mil auxiliares no dia da eleição, lá para todo esse contingente. É muita gente realmente, né, que realiza um trabalho fantástico, né, voluntário, e muito interessante. A cidadania, né? Tem que exercer a cidadania de várias maneiras, né? Não só votando, mas também colaborando, né? Para que haja uma eleição bem democrática e segura. Bom, para a gente terminar aqui, doutor Carlos, tem uma coisa que também me puxou essa reflexão, que já teve eleição aqui que seus colegas incentivavam o eleitor, o cidadão, a mandar pelos meios digitais denúncias para a Justiça Eleitoral. Houve uma enxurrada de denúncias e depois se soube até, já começaram ali a editar o famoso fake news, tinha a denúncia falsa para prejudicar o outro lado, enfim, a gente viu e sabe muito bem como é essa história, né? Mas agora, de repente, a tecnologia pode trazer esse incremento e pode voltar esse protagonismo aí da tecnologia, você diria? Com certeza, né? Essa tecnologia ela serve tanto para o bem como para o mal, digamos assim, né? Eu acho que vai caber esse canal de denúncia, evidentemente, ainda existe, né? Ele é ligado, uma conexão entre o próprio juízo, né, da zona eleitoral com o Ministério Público Eleitoral e a Polícia Federal, né? Todas as denúncias são apuradas, né? As que a gente nota que não existe relacionamento, que pode ser essa chamada fake news, a gente lamenta, é o tempo perdido, né? E se procura sempre apurar. Apurar as denúncias, elas serão, isso não tenha dúvida disso, né? Mas, como é aquilo ali, né? Tem para o bem, tem para o mal. Então, olha, doutor, eu... objetivo. Exatamente. Só uma outra curiosidade. O senhor falou do calendário eleitoral, que tudo vai ser ajustado mais para cima, mas se eu não estou enganado, esse prazo, por exemplo, de quem está com alguma pendência com a Justiça Eleitoral, precisa regularizar a situação do seu título, isso não muda? Não mudou. É muito o prazo para essa regularização, para filiação já acabou, né? Não tem mais, não foi mudado, não foi ampliado nada. Teria dentro daquele calendário já determinado pela lei. Né? Perfeito. A única coisa que vai ser ajustado era quando no calendário original se contava dias antes do pleito, é isso que está sendo ajustado. Exatamente, justamente isso. Muito bem, conversamos com o Carlos Canezin, juiz eleitoral da 10ª Zona Eleitoral aqui de Macapá, contingente aí de 136 mil amapaenses que dependem da sua condução, do seu olhar e da sua equipe de serventuários. A gente queria agradecer imensamente sua atenção, mandar um abraço para a Fernandinha, da assessoria de comunicação do TRE, pela presteza desse auxílio aqui com a gente. E por hora a gente deixa o canal liberado aí para o senhor fazer suas considerações finais, falar com o eleitor da capital nesse início de final de semana, doutor Carlos. Tá bem. Eu também agradeço muito pelo convite, foi um prazer
participar dessa conversa contigo, muito agradável, aliás, e dizer para os eleitores em geral, né, não somente aqui da capital, mas do estado todo, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, né, para que cumpra, né, com o seu dever cívico. É neste momento que escolhemos os nossos governantes para os próximos 4 anos, aquelas pessoas que atendem a nossa expectativa, né, para que compareçam às urnas, e aqueles dos senhores mesários com aquela boa vontade, aquele exemplo de cidadania, né, que nos apresenta sempre, que fica um domingo inteiro lá, né, às vezes alguns probleminhas acontecem, outras não, mas são os que nos representam naquele momento. Eu gostaria de também pedir muito a ajuda deles e dizer que continuo contando com a colaboração de todos. Ok, eu vou até aumentar a tela aqui, porque agora é curiosidade pessoal, né? Esse visual novo do Dr. Carlos Canezin, que longas madeixas e barba, é efeito da pandemia também? Não, eu já estava usando barba há 1 ano e pouco. O cabelo eu deixei crescer agora, nesse tempo de pandemia aqui. Excelente. Mas já está para ser cortado. Excelente. Doutor, bom trabalho, viu? Obrigado pela deferência, atenção com a gente, e até um próximo encontro aí. Muito obrigado, um abraço, até um bom dia. Tchau.